Bem com vocês? Que bom estarmos juntos nesse momento. Gente, não foi falta de resistir. Eu sempre resisti a ter um horário marcado para fazer uma live. Mas as pessoas vão aos poucos nos influenciando e dizendo: não, Evelyn, olha, tanta gente que gostaria de saber sobre esse conteúdo, gostaria de saber mais sobre educação de filhos. E aí eu falei: então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos começar, né? Tudo bem, Valquíria? Que bom que você está aqui. Marcos, tudo bem, Marcos? Então, hoje mesmo aconteceu uma coisa muito interessante. Em casa, tomando café, eram 7 e pouco da manhã, e uma amiga que estudou comigo no Colégio Auxílio em Anápolis, ela me perguntou que está agora com um netinho de 4 anos e para que escola levaria o netinho, né? Ela mora no interior, mas a filha mora aqui. E é quase uma consulta, né, que a gente vai fazendo assim de orientações. Então são temas como esse que eu quero trazer nessas lives. O primeiro foi um tema que eu escolhi, mas os próximos eu quero fazer uma caixinha de perguntas lá pelo Instagram e quero que vocês me digam sobre o que a gente pode falar, né? Vocês sabem, para quem está chegando aí, ainda não me conhece, quem vai assistir essa live depois, eu considero assim que o mais importante não é esse momento que nós estamos juntas, mas o momento em que você me assiste, acha interessante, pensa numa pessoa que gostaria de assistir, passa para essa pessoa e ela pode assistir no Instagram, né? Então, eu vi aí que a Marli também entrou. Marli, saudade de você, está aqui comigo, que bom. Eu não sei, esse povo entra, Camila, esse pessoal que entra aqui, podia estar tudo aqui ao meu lado, falando também para pais sobre educação de filhos. Vocês já observaram que hoje em dia parece uma febre? Todo mundo quer ensinar a gente como educar nossos filhos. Eu fico prestando atenção se essas coisas são um modismo ou uma necessidade. E eu vou falar para vocês sinceramente que eu acho que são as duas coisas. Um pouco de modismo, um pouco de necessidade. Por quê? Porque quando a gente vê que uma pessoa começa a fazer uma coisa e ela tem sucesso, outras pessoas farão também. E por que eu acho uma necessidade? Porque, veja, hoje nós, enquanto pais, estamos muito carentes de informações de fontes seguras. Informações nós temos muitas. Entra aí na internet, digita aí no Google sobre determinado tema. Hoje a gente avançou, a gente tem mais do que o Google, né? A gente tem o chat aí que está vindo com uma nova proposta. Você digita uma palavra, ele te dá um texto, né? Então, eu não acho que a gente tem pouca informação, mas que informação, que segurança que a gente tem nessa informação. E aí eu me coloco à disposição para falar com vocês sobre esse tema. Por quê? Porque são mais de 30 anos de experiência atendendo crianças e adolescentes, trabalhando com formação de professores que multiplicam essas orientações. Quer dizer, quando eu, enquanto professora, oriento outros professores que estão em contato com outras crianças, eu estou levando este conhecimento para outras famílias. Além disso, tem os atendimentos também, vocês que já me conhecem e que estão me conhecendo, eu atendo em consultório também e respondo as perguntas das amigas, como aconteceu hoje, que escola que eu levo meu filho, né? Então, é uma vida toda dedicada à educação e à orientação à paz. Vocês também sabem que, ou aqueles que não sabem ainda, eu publiquei um livro de orientação à paz em 2018, né? O livro dá o nome a essa live de hoje.
Educação, um desafio de muitas faces. Eu fiquei pensando, né? Como é que a gente começaria esse bate-papo? E eu pretendo que seja um bate-papo mesmo, né? Que vocês possam interagir, possam entrar durante a live ou depois da live em contato. Podem vir aqui, adoro receber visitas aqui no consultório. Eu falo que antes eu tomava um cafezinho, combinava numa cafeteria, né? Hoje eu combino aqui no consultório e peço para trazer o cafezinho, né? Peço para pessoal daqui, nós temos uma lanchonete próxima e eles trazem um cafezinho na hora com pãozinho de queijo, então estejam todos convidados, tá? Eu pretendo também nessas lives trazer convidados, porque eu acho assim, né, gente, ninguém sabe tudo, né? Ninguém pode dizer assim, nossa, eu vou falar sobre todos os temas relacionados à educação, até porque é um tema extremamente amplo, né? E aí eu pretendo trazer esses convidados para falar aqui com a gente, né? Um bate-bola, uma entrevista, uma coisa acolhedora, que a gente tenha a oportunidade de falar, tenha a oportunidade de, mais do que falar, oportunidade de ser escutado. Eu acho importante a gente pensar nisso também. Eu costumo dizer que eu tenho um currículo bem amplo, didaticamente, né? Amplo, porque eu nunca parei de estudar. A partir do momento que eu me alfabetizei até hoje, eu não lembro de um momento em que eu não estivesse estudando. Mas essa não é a parte mais importante do meu currículo. Eu falo que a parte mais importante do meu currículo, inclusive entrou agora mesmo, não sei se ele está aqui ainda, é o Luiz Eduardo, ele é meu filho e ele tem hoje 24 anos. Por que ele é a parte mais importante do meu currículo? Porque para a gente falar sobre educação de filhos é muito importante que a gente também se coloque no lugar dos pais, das mães e que a gente tenha passado por essa experiência. Evelyn, mas deve ser super fácil para você, né? Você sabe tanta coisa, então, nossa, Luiz Eduardo é um menino tão bom, e ele é de verdade, mas deve ter sido super fácil, porque você sabia tudo, você que estava ali educando. Primeiro, isso é um mito, né? Enquanto mãe, eu não sei tudo, eu vivo as mesmas experiências que você vive aí, aonde você está nesse momento, que é uma experiência extremamente desafiadora. É a experiência de formar um outro indivíduo. Educar é isso, é formar um outro indivíduo. Eu não sei se vocês já ouviram falar no termo esterogestação, que é a gestação que acontece pós-parto. Quer dizer, o homem é o único animal que nasce totalmente dependente dos pais, né? Se a gente pensasse no bezerrinho, ele nasce e já fica de 4, mama e vai procurar, vai sair para o mundo, volta, se alimenta, daqui a pouco ele começa a ser alimentado pelo capim lá e aí ele já não precisa da mãe, né? Não tem ninguém para ensinar ele a fazer mu, mu. E o ser humano? Ele precisa dessa ajuda, ele precisa desse contato. E eu falo para vocês, e agora entra a primeira questão, que outro dia até eu publiquei fiz uma publicação sobre isso, e ela teve um retorno grande, porque eu disse assim, se você me perguntar quando que a gente começa a educar um filho, a educar uma criança, eu vou dizer para você que é a partir do nascimento. Não queria falar que era a partir do momento que você fica sabendo que está grávida, né? Mas a partir do momento do nascimento. E aí a gente traz para o que eu escolhi falar com vocês hoje. Será que tem uma forma, que tem uma maneira, que eu posso dizer hábitos que vão fazer vocês, enquanto pais, enquanto professores, serem bem-sucedidos? Por que eu fiquei pensando nisso?
Vocês já leram aquele livro que fala os 6 hábitos para o sucesso? Não tem uns livros assim? Os hábitos para ter sucesso, os hábitos para... Então, muitas orientações como se fossem receitas, né? Olha, se você tiver esses hábitos, você vai ter sucesso. Se você fizer assim, você vai ter sucesso. E aí, o que eu resolvi falar com vocês hoje? Sim, a gente tem algumas sugestões de hábitos que você pode desenvolver para atingir uma educação dentro dos valores que você acredita. Existe uma educação certa? Existe uma educação errada? Existe uma forma correta de educar meu filho? Isso depende dos seus valores. Os hábitos que eu trago aqui, eles não estão relacionados à forma como eu fui educada. Por quê? Porque a nossa tendência é essa, de achar que, como eu fui educada, eu vou educar, porque afinal de contas, eu dei em alguma coisa, né? Eu sou gente, eu trabalho, eu estudo, então, eu posso dizer que meus pais têm uma fórmula ideal para que eu tivesse uma boa educação? Não sei, talvez tivesse, mas que não daria certo mais, porque a Evelyn, de tanto tempo atrás, vivia em um mundo muito diferente do que você está agora educando seus filhos. Andrea está aqui com a gente, Tatiana, olha que coisa boa, muito bom ver vocês aqui, viu, gente? Que bom, tô acenando para todas aí também. Tá? A Jaqueline também entrou aí. Gente, que bom! Fico feliz que vocês estejam aqui comigo. Para mim, não é tão importante a quantidade de pessoas que estejam aqui, mas eu queria propor uma coisa para vocês que estão aqui, que vocês fossem multiplicadores do que nós vamos falar. Né? Por quê? Porque eu acredito mesmo, quando eu tive a proposta de escrever o livro, a proposta era essa, que o livro chegasse aonde eu não conseguiria chegar. Mas vamos lá? Vamos ver quais são esses hábitos para pais bem-sucedidos? Então já falei a primeira coisa, vejam bem, a educação começa no berço, lá quando você tem o primeiro contato com o seu filho, você já está fazendo uma adaptação desse indivíduo a este mundo. É você, pai, é você, mãe, que vão ensinar esse indivíduo não só através dos seus ensinamentos, daquilo que você diz, mas muito mais daquilo que você faz, né? O exemplo que você dá. Então vamos lá. Qual seria o primeiro hábito para pais bem-sucedidos? Alguém arrisca? Alguém arrisca aí dizer? Marcos entrou, seja bem-vindo, Marcos. Marcos Rubra, oba, tá lá, torcida, né? Coisa boa. Então, Marcos, diga aí, você arrisca me dizer qual um hábito que você, enquanto pai, tem que você possa me dizer que é o primeiro hábito para um pai bem-sucedido? Eu sei que você é um pai bem-sucedido. Você tem aí? Vocês, outros que estão aí, você pode me dizer qual seria o primeiro hábito? Estou esperando. Tempo de qualidade com o filho. Olha, muito bom, muito bom. Quando falo em tempo, eu considero assim, olha, eu estava até conversando com uma adolescente ontem, uma adolescente que me procurou muito ansiosa, um conflito grande, principalmente com a mãe. Então, eu dizia assim para ela,
Até um tempo atrás, a gente acreditava que uma pessoa poderia fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e que essas coisas seriam bem feitas. Hoje, a gente já discorda disso. A gente pode até fazer várias coisas bem feitas. Diz que mulheres são assim, né? Mulheres fazem várias coisas ao mesmo tempo. Mas hoje a gente diz assim, ó, a gente pode inclusive fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas elas não serão bem feitas. Ou também, além de não serem bem feitas, elas trarão um cansaço que muitas vezes será incompatível com um tempo de qualidade. Então, que bom que o Marcos disse aí, né? Um tempo de qualidade para os nossos filhos. Então, eu vou dizer que além de ser um tempo de qualidade, é um tempo contado em horas. É um tempo cronológico, gente. Não tem jeito. O dia tem 24 horas para todo mundo. Dessas 24 horas, se eu tiro 8 horas, que são as 8 horas necessárias para um sono reparador, me sobram essas horas para ter um tempo de qualidade. Se eu divido essas horas também, um tempo dedicado ao trabalho, um tempo dedicado ao estudo, quanto? Faça a conta aí agora você. Quanto tempo sobra para você ter um tempo de qualidade com seus filhos? Então a gente também tem que parar de romantizar a educação. A educação é muito difícil, gente. Não é um romance e foram felizes para sempre. Tem os seus percalços e um deles é conciliar o tempo com todas as atividades que nós temos que desempenhar, né? Então, vejam bem, o tempo que eu disponho hoje para o meu filho com 24 anos é um tempo completamente diferente do que eu disponibilizei quando ele tinha 1 ano. É completamente diferente de um tempo que eu disponibilizei quando ele tinha 7, 8 anos. Então, nós precisamos estar atentos a esse tempo, e esse tempo é cronológico, e esse tempo é de qualidade dentro das opções que eu, enquanto mãe, enquanto família, faço para estar com o meu filho, certo? Mas o Marcos não acertou, porque o primeiro hábito que eu quero trazer para vocês é o cuidado com a saúde emocional dos nossos filhos. Ai, Eve, agora é moda. Agora é moda, psicologia positiva, educação emocional. Gente, mas por que é moda? Vamos pensar? Por que as pessoas estão falando tanto sobre isso? Porque o que nós estamos vendo na sociedade são pessoas extremamente preparadas para o trabalho, preparadas para as relações sociais e muito pouco preparadas emocionalmente. Muitas vezes agora a nossa desculpa, se é que eu posso chamar de desculpa, é a pandemia. Ah, porque a pandemia chegou e nós ficamos muito mais ansiosos. Ah, porque a pandemia chegou e... Não, gente, nós já estávamos ansiosos e a pandemia exacerbou, aumentou essa ansiedade. Então, desde criança, desde o seu filho bem pequeno, um hábito saudável que você deve começar a trabalhar com ele, logo quando ele já tiver esse entendimento, é de que ele é uma pessoa que se relaciona com outras pessoas. Tem uma fase ali por volta de 10 meses, 1 ano, que a criança, ainda não tendo um vocabulário adequado, e nem é esperado que tenha, ela age impulsivamente. E eu me lembro bem de ver cenas assim, olha, a mãe tá com a criança aqui no colo e conversando com uma amiga e a criança quer ir embora.
E o que que ela faz? Ela bate na amiga da mãe. Bate mesmo, ela bate. Então, a gente pode dizer assim, nossa, que criança agressiva. Não, ela não entendeu ainda que ao relacionar com outras pessoas, há uma forma de dizer, não estou bem, quero ir embora. Por quê? Porque ela ainda não tem esse vocabulário. E é isso que nós vamos ensinar. Através da fala, através dos nossos exemplos, o primeiro hábito que você deve criar com seus filhos é o hábito da saúde emocional. É dizer a ele que nós nos relacionamos com pessoas, que nós devemos criar condições, você deve criar condições para que ele entenda que existe perdas e existe ganhos em qualquer relação, que eu não consigo tudo a hora que eu quero. Eu preciso, primeiro, saber pedir. Segundo, eu preciso entender que mesmo pedindo, muitas vezes, isso não é possível naquele momento. Eu preciso, desde o momento em que essa criança pede a mamadeira, pede a chupeta, que eu ensine a ela, espere um pouco, eu vou pegar, espere, eu não vou te dar agora. Você acabou de mamar, eu não vou te dar outra mamadeira agora. É preciso que esse tempo aconteça para mostrar para essa criança, para ensinar a essa criança que existe uma saúde emocional quando nós estamos adaptados à forma como nos relacionamos com o mundo e com as pessoas. Então este é um primeiro hábito que você deve cultivar no seu filho, né? O tempo de frustração, o tempo de negação, ouvir o não, esperar. Não estou falando de coisas muito difíceis para um bebê, ou estou? Mas estou falando de coisas muito difíceis para uma criança de 2 anos que já dá birra. Estou falando de coisas muito difíceis para um adolescente de 13 anos que dá a mesma birra do de 2, só que de forma diferente. Então, é preciso, desde o início da vida da criança, ensinarmos a ela a preservar, a aumentar a sua saúde emocional. Então, eu não contei para vocês. Será que já contei? Não lembro. Mas é o seguinte, quando terminar essa live, vocês podem ir lá no link, na minha bio no Instagram, e vocês vão ver lá um link que vai dar acesso a vocês um e-book que eu organizei com esses 10 hábitos que nós vamos falar aqui na live, para que vocês tenham esse material de fácil acesso, né? Que vocês possam consultar. E ele não será cobrado, viu? E eu também não vou oferecer um curso depois que nós terminarmos a live. Pelo menos ainda não. O meu objetivo é que, coisa de professora, né, gente? Quem é minha aluna sabe. Eu gosto assim, a gente fala muito, mas eu gosto sempre de ter um material escrito, por quê? E digital, que hoje acessível às pessoas aonde elas estiverem, porque na dúvida, dá uma lidinha, vai lá, consulta. Até para dizer para mim, Evelyn, você escreveu isso lá, não concordo não. Será que é isso mesmo? Você quis dizer, foi isso mesmo? E a gente pode conversar sobre isso, tá certo? Então, a primeira coisa que eu digo aí para vocês é cuidar da saúde emocional. E aí, tem uma coisa que os pais me perguntam sempre. A gente deve se preocupar com a aprendizagem da criança quando ela vai para a escola? Não, a gente se preocupa com a aprendizagem da criança desde o nascimento.
Afinal, nós somos os primeiros responsáveis por essa aprendizagem. A escola vem depois disso, não é? Então, uma aprendizagem que a gente deve favorecer logo após o nascimento, com as crianças ainda muito pequenas, a partir do momento que elas falam, isso também vai aumentando, é despertar nelas o interesse e a curiosidade para a aprendizagem. A curiosidade é que me move para que eu aprenda. Então, quando a criança trabalha essa saúde emocional, lidando com os imprevistos e despertando a curiosidade, eu estou favorecendo esse momento que vai ser da entrada na escola, certo? Porque a escola vai fazer isso, a escola vai trazer novas aprendizagens. Se eu estou aberto, se eu estou curioso para essas aprendizagens, eu me coloco numa situação de aprendente, daquele que vai aprender, certo? O segundo hábito, eu vou tentar fazer essa live em 1 hora. Vocês sabem que eu falo muito, então eu vou dar uma passadinha. Mas vocês tendo aí alguma dúvida, podem passar, certo? Eu acho que a Evelyn não tá falando as coisas que eu queria escutar, não. Porque ela começou já falando de saúde emocional e agora ela vai falar sobre sucesso. Parece mais um curso de MBA para marketing, não parece? Parece, não, gente. Nós precisamos falar sobre sucesso com os nossos filhos. Mas que sucesso? Sobre que sucesso nós estamos falando? Parece que hoje o sucesso é ser feliz. E aí tem quase uma obrigatoriedade nesse sentido, né? Eu tenho que fazer com que o meu filho seja feliz. Eu preciso fazer tudo para que ele seja feliz, porque é essa felicidade que vai trazer o sucesso. Eu fico imaginando assim, que superpoder é esse, né? Que nós achamos que nós temos de garantir a felicidade dos nossos filhos. Se a gente não garante nem a nossa própria felicidade. Mas conversar com seu filho sobre o que é sucesso é importante. Por quê? Porque eu vou dizer para ele o que eu, enquanto família, enquanto os meus valores, acredito que seja o sucesso. Nas minhas palestras, muitas vezes, eu pergunto para os pais o que você gostaria de que o seu filho fosse, o que você faria, como você entende que você terá um filho feliz. E a grande maioria deles, a resposta é assim: eu acredito que ele terá sucesso se ele fizer o que ele gostar e ainda ganhar dinheiro com isso. Uma boa resposta. Todo mundo quer isso, mas todo mundo consegue? O trabalho que te remunera é sempre um trabalho de prazer? Então, nós precisamos, e aí eu sempre brinco com eles assim, tudo bem, você quer que seu filho seja feliz, né? Contando que ele passe para medicina na federal. E a gente ri sobre isso, porque hoje nem é uma expectativa tão grande que o pai queira que o filho passe para medicina na federal. Mas eu uso esse exemplo para dizer, olha, a gente quer sim que ele seja feliz, mas de acordo com o que eu entendo de felicidade, né? E nem sempre os nossos filhos correspondem a isso que eu almejo para ele enquanto felicidade. E o sucesso? E quando é que a gente pode dizer assim, o indivíduo atingiu o sucesso? Primeiro, que nós temos várias experiências que muitas pessoas não atingem o sucesso através do estudo. Ponto. Muitas pessoas estudam muito e não atingem o sucesso pretendido e
publicado nas redes sociais, certo? Então eu não posso dizer assim, se você estudar, você vai ter sucesso. Mas eu prefiro dizer, estudando, as chances de sucesso são maiores, certo? Ah, mas até eu estava conversando aqui, antigamente, todos os pacientes que chegavam aqui, com todos os adolescentes que eu conversava, eles queriam ser jogadores, principalmente os meninos, né? Queriam ser jogadores de futebol e as meninas queriam ser atrizes, fora aquelas que queriam casar e ser felizes para sempre, né? E eu não estou discordando de nenhum desses objetivos. Eu só estou dizendo que eles não garantem o sucesso, certo? Hoje existe uma coisa diferente. Tanto os meninos como as meninas com quem eu tenho contato, eles querem ser youtubers, né? Eles querem estar nas mídias, eles querem participar do The Voice, eles querem como se todas as pessoas fossem ter essa oportunidade. Não terão. Então é preciso ir colocando, além da frustração que a gente já falou no primeiro hábito, no segundo hábito, que existe o sucesso e existe o insucesso. A forma como eu lido com isso é que faz a diferença na minha vida. A forma como eu lido com o sucesso, a forma como eu lido com o insucesso. E tem uma coisa que me preocupa bastante na nossa cultura, na cultura brasileira, que é o famoso, e a gente não pode deixar cair no esquecimento, o famoso jeitinho. E eu vejo, gente, muitos pais dando um jeitinho, né? Outro dia, uma mãe chegou aqui e disse, ela tem filhos gêmeos e a escola queria que cada um ficasse em uma sala, né? E eu disse, eu concordo, eu acho que irmãos gêmeos não devem ficar na mesma sala. Talvez para não tirar a liberdade um do outro, né? Autonomia, desenvolver a independência individual de cada um, já que em casa eles são vistos sempre como indivíduos gêmeos. E aí ela falou assim, Evelyn, não, mas eu vou dar um jeitinho de falar com a coordenadora para explicar para ela que eles não querem, né? Eles não querem. Então eu fico pensando assim, olha, como é que é esse jeitinho? Como é que eu vou dar um jeitinho em relação a uma regra da escola? E é isso que eu tô pensando, né? É nisso que a gente vai começando a falar pro meu filho, olha, dar o jeitinho significa que você vai burlar alguma regra ou que esta regra você não vai assumir porque você deu um jeitinho. E não é isso que vai garantir o sucesso dele, né? Por quê? Porque vocês acham realmente que a escola, quando diz que crianças gêmeas não devem ficar na mesma turma, ela está fazendo porque ela acha? Porque ela não quer aquelas duas crianças juntas? Porque ela quer fazer uma afronta a essa família? Não, é porque através de estudos, de pesquisas, e hoje a gente tem falado muito em educação baseada em evidências científicas. Quando eu falo evidências científicas, eu estou falando educação baseada em evidências que foram pesquisadas com um grande número de pessoas, que não quer dizer que dá certo para todas, mas que as chances de darem certo são maiores. Então, eu fico pensando que o segundo hábito é conversar sobre o sucesso sem levar em consideração e sem acreditar que o sucesso virá pelo jeitinho, tá? Aquilo que eu vou dar um jeitinho. Pensem nisso, gente. Depois vocês me falem como é que vocês estão entendendo. Aí vai chegar naquilo que eu falo assim, que independente da especialidade médica, qualquer médico, qualquer especialista que você for hoje,
que ele se preocupar com a sua saúde integral, ele vai falar sobre uma boa alimentação. Vai ou não vai? Todos, né? Você chega, eu tava rindo que eu fui ao dentista, já faz um tempinho isso, e ela me falou assim, Evelyn, tem que beber mais água, porque a água, ela higieniza a boca, tal. Eu falei, meu Deus, todo especialista vai dizer que você tem que ter cuidado com a alimentação, com o sono e beber água. Eles estão errados? Não. E quando eu começo a ter um bom hábito alimentar? Na infância, não é? Algumas mães chegam aqui e eu falo assim, o que ele tá levando de lanche? Outro dia mesmo aconteceu isso. E ela me falou assim, aqueles pacotinhos de salgadinhos, Skinny. Vou contar um segredo para vocês, eu amo Skinny, amo. Então, é um paladar bem infantil, né? Mas, eu falava assim para ela, e a escola permite? Permite, não tem problema, mas já me chamou pra gente conversar sobre alimentação. Mas Evelyn, eu não sei o que eu faço, porque meu filho também adora Skinny, e aí é muito, né, ele vai ficar sem comer nada a tarde inteira, porque quando eu mando outro lanche, ele não come, e aí eu fico preocupada se ele não vai lanchar. Aí eu disse pra ela, primeiro, quem faz a compra do supermercado em casa são os pais. Eu não conheço nenhuma criança que vá ao supermercado sozinha e escolha o que ela quer comprar. Segundo, que se ela gosta de Skinny, ela gosta também de Skinny. Mas não é possível que ela só goste de Skinny. Terceiro, ela não vai morrer de fome. Escola é apenas uma refeição. E eu acredito que quando ela estiver realmente com fome, ela vai comer aquilo que você tiver colocado, tiver disponibilizado ou que a escola disponibilizou e que ela pode comprar. Certo? Então, gente, um hábito é o cuidado com a alimentação. E ele é quase óbvio, mas ele é muito difícil. Quantas de vocês aí com seus filhos já tiveram problemas com a alimentação? Crianças tomando refrigerante a partir na mamadeira, né? Eu já vi criança tomando Coca-Cola na mamadeira. Quem deu? Quem colocou? Quem comprou a Coca? Quem colocou dentro da mamadeira? Quem deu para experimentar? Não venham com essa conversa que lá na casa da avó, a tia, a madrinha deu. Tá, deu, experimentou e acabou. Lá em casa não tem. Então, esse cuidado com a alimentação, gente, é a criação de um hábito de alimentação saudável que a partir da adolescência, se ele se consolida na infância, a partir da adolescência é muito mais fácil de você chegar no especialista e já ter uma alimentação saudável. Não precisar que esse especialista te ensine a ter uma alimentação saudável. Pensem nisso. O hábito, primeiro, da saúde emocional. O segundo hábito, conversar sobre sucesso, entendendo que as pessoas podem ter sucesso ou não e que eu não preciso dar um jeitinho para conseguir aquilo que eu ainda não consegui. E depois, essa alimentação. Veja, a alimentação é o nosso combustível, né? É aquilo que faz com que essa máquina, que é o corpo, se desenvolva adequadamente. Se eu penso nisso e leio as instruções lá que estão no Skinny, que estão no miojo,
eu sei que aquele não é o combustível ideal. E é engraçado, né, gente? A gente cuida tanto de saber se a gente vai pôr álcool no carro, se vai pôr gasolina. Tem gente que paga um absurdo pela gasolina aditivada e aí compra esse tipo de alimento em casa. E os fabricantes do skinny vão me processar, né? Mas eu acabei de falar para vocês que eu adoro skinny. E se um dia na vida você me encontrar e eu estiver comendo skinny, eu já sou uma adulta. Os meus hábitos alimentares já estão formados. E aí a gente está falando de como você vai formar hábitos saudáveis nos seus filhos, certo? Comer skinny um dia não tem problema, principalmente se for na casa da avó. Na casa da avó a gente pode, um dia ou outro, uma vez na vida, né? Porque eu tenho certeza se também você, enquanto mãe, enquanto pai, chegam na casa da avó e conversam sobre isso, que isso não deve ser constante, eu tenho certeza que não vai ser difícil que essas pessoas entendam. Até porque eu não conheço amor maior do que de vó e de vô. Vocês conhecem? Porque eu não tinha essa experiência não, gente. Agora eu já tenho uma sobrinha neta. O Luiz Eduardo só tá em 24 anos, eu nem posso pedir para ele me dar um neto, né? Mas eu aproveito um pouquinho da minha sobrinha neta, Sofia, que vai fazer 4 anos agora em julho. E aí eu digo para vocês, não é pecado nenhum que um dia na casa da avó ela tenha uma alimentação diferente daquilo que é rotina, certo? Mas vamos lá para o próximo hábito, o hábito número 4. Nós vamos chegar no hábito número 4 e eu já vou falar sobre o meu próximo e-book que eu vou disponibilizar para vocês e a nossa próxima live. Por quê? O quarto hábito de pais bem-sucedidos são pais que incentivam os jogos e as brincadeiras. E a grande demanda que a gente tem sentido, o grande número de profissionais, a grande preocupação dos pais atualmente é com o uso excessivo de telas. Então, na próxima live, eu vou falar com vocês sobre esse uso excessivo de telas e o que a gente pode fazer para tirar essa criança e principalmente esse adolescente das telas. E aí entra nessa questão. Ora, eu tenho que substituir as telas por alguma coisa. Não é verdade que nós, enquanto pais e mães, também não abusamos de telas. Só que as nossas telas eram diferentes. A nossa tela principal era a televisão, né? Eu me lembro bem quantas vezes a minha mãe brigou, porque lá em casa nós tínhamos uma rotina. A rotina era, chega da escola, lava as mãos, almoça e tira o uniforme. Pode descansar um pouco, mas sem o uniforme. Depois aí a gente ia para as nossas atividades do período da tarde. E eu adorava televisão. Até hoje eu adoro. E aí, o que acontecia? As minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, gente, e elas são ótimas, porque elas são bem obedientes. Eu sou tipo a ovelha negra da família, né? Nesse sentido, de hábitos. Porque, como eu falei para vocês, tudo que eu tô dizendo aqui para vocês não quer dizer que eu consiga fazer, né? Que a gente é gente. Então, mas a gente tenta, principalmente com os filhos. Mas, o que eu fazia? Eu almoçava, deitava no sofá e se ninguém falasse nada, eu ficaria a tarde toda assistindo televisão. Por que eu não ficava? Porque tinha uma regra. Minha mãe chegava lá e desligava a televisão e eu ia lá e só do jeito dela olhar eu ia lá e trocava o uniforme, certo? Então, a diferença hoje é que além de eu ter o acesso à tela, eu tenho acesso à interação que essa tela me proporciona, certo? E de alguma forma a televisão perde muito se comparada aos diversos aplicativos
que hoje nós temos nos nossos smartphones, nos tablets. Então eles são muito mais atrativos. E por isso a gente fala que o quarto hábito de pais bem-sucedidos são aqueles que incentivam os jogos e as brincadeiras. Ora, se eu quero que o meu filho deixe o smartphone, deixe o tablet, eu tenho que dizer para ele, eu tenho que propor para ele uma alternativa. Eu tenho que dizer, olha, em vez da gente jogar aqui com o celular, que tal se a gente fizer um jogo, se a gente fizer uma brincadeira? Antigamente, gente, não tão antigamente assim, mas há algum tempo atrás, as famílias não se preocupavam com isso, porque a gente morava, a gente tinha um contato coletivo com os vizinhos. Então, nos momentos de lazer, eu saía, encontrava meus vizinhos e ali a gente inventava mil jogos, mil brincadeiras, até que determinada hora era hora de voltar para casa e assim acontecia, né? Mas hoje nós não temos essa possibilidade. Então, somos nós que devemos proporcionar aos nossos filhos. Veja, uma mãe de uma criança até por volta de 6, 7 anos não pode dormir o domingo a manhã inteira. Por quê? Primeiro, que essa criança provavelmente não vai dormir a manhã inteira. Segundo, que eu tenho que proporcionar espaço e atividades, principalmente ao ar livre. Então, se eu não consigo proporcionar, se eu vou dormir, o pai está dormindo ou está nos seus afazeres, vamos colocar assim, ou eu estou nos meus afazeres e o pai está dormindo, qual é a possibilidade que essa criança tem para brincar? Tá, algumas crianças, eu falo que algumas crianças assim, olha, elas são abençoadas, mas são poucas. Aquelas que conseguem pegar um brinquedo ali em casa e ficar brincando até os pais poderem dar a devida atenção. Mas são a minoria. A maioria, gente, a mãe, o pai que tem filho nessa faixa etária, tem esse ônus. Tem que sair para o parque, tem que levar para o clube. Tem que criar um hábito de incentivar jogos e brincadeiras. Ai, fácil? Não, tem dia que a gente tá morto de cansado. Tem dia que não tem jeito. Eu lembro bem, eu falo que o Luiz Eduardo teve muita sorte com o pai que ele tem. O Eduardo era uma pessoa com muita paciência. E aí, eu lembro, vocês que são mais antigos talvez lembrem, mas tinha um supermercado Marcos lá no final da Avenida 85. E quando abriu esse supermercado Marcos, tinha aqueles carrinhos de supermercado, só que eles eram tipo carrinhos de brinquedo, né? Faz tempo que eu não vejo, mas eram uns carrinhos de brinquedo. Você colocava a criança, colocava um cintinho de segurança assim, e aqui em cima tinha um lugar que você colocava as compras. Então você ia empurrando e fazendo as compras e a criança ia ali no carrinho, né? Não foi uma nem duas vezes que amanheceu chovendo e aí não tinha parque, não tinha clube, não tinha onde. Sabe o que o Eduardo fazia? Isso é o rei da paciência, né, gente? Ele levava o Luiz Eduardo para o supermercado, punha o Luiz Eduardo nesse carrinho e ficava passeando no supermercado, certo? Até porque se a gente ficasse em casa num dia chuvoso, a gente ia ver televisão. Naquele tempo nós não tínhamos os smartphones, né? Apesar do Luiz Eduardo já ter nascido na era da internet, isso não era tão acessível. Então, era isso que a gente fazia. E era sacrifício, né, gente? Porque bom era a gente poder ter ficado dormindo até mais tarde. Mas também tem a questão de que nós optamos por ter um filho só. As famílias que estão aqui comigo, se muito não me engano, elas têm no máximo 2 filhos. Raríssimo a gente vir aqui no consultório
uma família que tenha 3 ou mais filhos. Então essa é uma criança que precisa de uma mediação para brincar. O que eu chamo de mediação? Ela precisa ser criado com ela um ambiente de brincadeira, é preciso ensiná-la a jogar, despertar nela o prazer por esse jogo, por essa brincadeira. Por quê? Porque só assim eu tiro essa criança das telas, certo? Então, é aquilo que eu falei para vocês logo no começo, né? Cada fase dos nossos filhos, nós vamos fazendo opções de como nós vamos gastar o nosso tempo. E tem essa fase de ali, olha, eu vou falar para vocês, até a entrada na adolescência, uma criança até os 10, 11 anos, ela precisa sim que as famílias, que o pai e que a mãe organizem o seu tempo, proporcionando esta variedade de acesso a brinquedos, jogos, brincadeiras e lugares recreativos, né? Hoje nós temos uma grande maioria de famílias que moram em condomínios, tanto condomínios verticais como condomínios horizontais. E esses condomínios com grandes áreas de lazer, mas até nisso a gente tem uma preocupação. Meu filho vai sozinho para essa área de lazer? Ele vai sozinho para esse local que tem uma piscina? Então, entre os riscos que essa criança pode correr e entre aquilo que eu quero criar como hábito, está o fato de favorecer a ida a esse ambiente. A ida a um ambiente aberto, a um ambiente que ele se relacione com outras crianças, já que em casa esse contato é mais limitado. E aí, gente, lá no e-book você vai encontrar dicas de jogos. Aí, nossa, eu abri lá o e-book, mas os jogos que a Evelyn está falando, eu conheço todos. Conhece? Eu não estou trazendo aqui nenhuma. Diz que a roda, gente, se vocês não sabem, a roda já foi inventada. Então a gente não precisa inventar a roda, né? Mas a gente precisa lembrar de algumas coisas que a gente já sabe, a gente já conhece, mas a gente às vezes se esquece e naquele momento o smartphone tá ali, a mão é muito mais fácil e ele vira uma babá. E eu tenho muita sorte, né? O meu filho, eu não precisei ter esse cuidado. Por que eu falo isso? Porque quando a gente está falando com pais, parece que é tão fácil, não é? Parece, nossa, olha, ela falou que tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não é fácil não, gente. Às vezes a gente está sem paciência, às vezes a gente está muito cansado, às vezes a gente está com a cabeça cheia de coisas, mas você não falou que queria saber quais são os hábitos de pais bem-sucedidos? Os pais bem-sucedidos, eles fazem assim, eu posso te garantir. Depois eu trago para vocês também dicas de brincadeiras. E para não falar que sou muito chata, eu também coloquei lá dicas de jogos digitais. Por quê? Porque a pior coisa que os nossos filhos estão fazendo é um acesso liberado às redes sociais, mais ainda ao YouTube. O YouTube e as redes sociais são plataformas, são abertas, que permitem a interação. Tudo que tem no mundo estão nessas redes. Então, gente, se depois que você determinou o tempo, você não tiver a possibilidade de optar por jogos, por brincadeiras ao ar livre, pelo menos você escolha jogos e aplicativos que vão ajudar você a educar os seus filhos. E tem muitos, tem muita coisa boa. A gente não pode culpar a internet por tudo. A internet está, inclusive, propiciando esse momento aqui.
Só porque existe internet, existe rede social, nós estamos aqui. Então, as coisas boas devem ser aproveitadas. E aí, se você for lá no meu e-book, você vai ter também essas dicas de alguns jogos digitais. Contraditório? Não. Tudo é uma questão de limites. Quando eu dou o primeiro limite de que essa criança não pode tudo quando ela está no meu colo, eu já estou preparando para esse limite agora, que ela não pode ficar uma tarde toda com o tablet na mão ou com o smartphone na mão, certo? É um tempo limitado, e mesmo tendo esse tempo limitado, ainda com um aplicativo que não permita interação e que permita uma aprendizagem. Depois nós vamos para o hábito número 5. O que eu falei para vocês do hábito número 5? O hábito que todo especialista diz: beber água, né? Gente, a pessoa tá me avisando aqui que já deu 1 hora. Eu não acredito. Já deu 1 hora de live. Gente, e se a gente combinasse de eu terminar esse 5? O que você acha? A gente termina ou a gente passa para a próxima quinta-feira? O que você acha? Termina. Então, se vocês quiserem, eu vou um pouquinho mais rápido, mas eu vou terminar, tá bom? Então, o 5º hábito: ofereça sempre muita água. A gente já falou de alimentação. Agora, gente, as crianças estão trocando água por suco, trocando água por Coca-Cola. Socorro, tem que beber água, água pura, né? E a gente começa adorando água? Não, a gente começa criando o hábito de beber água. Então, propicie esse hábito a seu filho, uma boa alimentação e água, né? A água, ela é inclusive necessária para um bom desenvolvimento da aprendizagem. Fala, não tem nada a ver. Claro que tem. Por quê? Porque a água é que vai me dar condições desse corpo acompanhar as minhas atividades diárias, certo? E aí depois, então, o hábito 6, gente, eu fiz, porque parece que eu sou perfeita, né? Eu dou muito exemplo de mim, mas é assim. Quando o Luiz Eduardo, eu estava grávida do Luiz Eduardo, eu escolhi um pediatra. E eu fiz a primeira consulta com o pediatra do Luiz Eduardo grávida. Eu escolhi, eu fui lá e fiz uma consulta com ele e perguntei: doutor, você faz sala de parto? Você vai estar comigo quando meu filho nascer? Vou. Então, ok, tudo combinado. No dia que o Luiz Eduardo foi nascer, a gente entrou em contato com ele chegou no hospital, assistiu o parto, e depois disso, ele foi o pediatra do Luiz Eduardo, até o Luiz Eduardo agora, com 15, 16 anos, ainda era o mesmo pediatra. Teve coisa que me agradou e teve coisa que me desagradou nesse pediatra, mas eu não saí fazendo trocas de pediatra, não. Muitas mães chegam aqui, eu pergunto: quem é o pediatra? Não tem um só não, eu levo no fulano, eu levo... Gente, pediatra é o médico da infância, é o médico que acompanha essa criança, ele tem um histórico dessa criança. Uma criança até 6 anos, ela tem que ir semestralmente ao pediatra. Com 10 anos, ela tem que estar anualmente ao pediatra, e eu tô falando quando é uma criança super saudável. Porque aquelas intercorrências que a gente tem de uma gripe, de uma tosse, mas não é para levar no plantão e esquecer, não, gente. Médico de plantão é médico de emergência. A gente leva lá, por quê? Porque a gente não vai
querer que o pediatra saia da casa dele e atenda meu filho 3 horas da manhã. Então eu levo no médico do plantão. O médico do plantão dá o primeiro atendimento, depois o mínimo é você ligar para o pediatra dele, contar o que aconteceu e ver qual é o procedimento, ou marcar uma consulta. Isso é um cuidado e as pessoas estão esquecendo desses cuidados. O pediatra é um médico que acompanha a infância. Na adolescência a gente já tem o herbiatra, mas principalmente os meninos, eles continuam sendo acompanhados pelo pediatra por mais tempo. As meninas, quando tem a primeira menstruação, já fazem opção pelo ginecologista, não é? Que é bastante importante também essa fase. Mas, até então, é um pediatra. Evelyn, tive um problema. O pediatra mudou. O pediatra não atende mais pelo meu plano. Tá? Então eu vou procurar outro pediatra. Mas eu não vou ficar brincando de escolher pediatra, gente. Hoje eu levo um, amanhã eu levo outro. E essas coisas ficam perdidas. Então, um hábito importante é de visita ao pediatra e que ele mude o menos possível. Por isso, ao escolher o pediatra, nas primeiras consultas do recém-nascido, se você não tiver uma boa empatia, mude nesse momento. Mas se você tiver uma boa empatia com esse médico pediatra, continue com ele. Não fique de galho em galho, porque ninguém vai contar a história do seu filho, a história de saúde do seu filho, tão bem como você, o pai e você e o pediatra. E aí nós falamos de uma coisa que eu tinha lá na minha infância, né? Que é o hábito número 7. Estabeleça uma rotina. Gente, e a tal de guarda compartilhada? Dorme um dia na casa do pai, dorme um dia na casa da mãe, tem a sopa da casa do pai, tem as sopas da casa da mãe, tem o material da escola da casa do pai, tem o material da escola da casa da mãe, sem problema nenhum, desde que isso seja uma rotina. Agora, professor, cadê a tarefa? Porque ontem eu não sabia, mas eu fui dormir na casa do meu pai. E aí lá eu não consegui fazer a tarefa, porque nós saímos. Como é que a gente faz? A opção do casamento, ela é nossa. Nós optamos por casar e ficar casados ou não. Mas a opção de ter filhos é ou deveria ser de 2 pessoas. E essas 2 pessoas precisam criar uma rotina. E não é juiz que determina isso. O juiz determina na impossibilidade de um acordo entre essas 2 pessoas. Mas é muito importante que a criança tenha uma previsibilidade. Eu saio da escola, eu sei para onde eu vou. Eu acordo, eu sei aonde eu vou passar o dia, aonde eu vou fazer tarefa, aonde tá. Um dia aconteceu um imprevisto, é um dia, é imprevisto. Mas o hábito de pais bem-sucedidos é criarem uma rotina para os seus filhos e cumprirem com essa rotina, certo? O próximo hábito, então, é o hábito de cuidar do sono. Gente, eu fico pensando, deve ser uma casa de gente maluca, né? Uma casa que uma criança chega com sono e você pergunta para ela que hora que ela dormiu. Primeiro que ela não lembra, porque ela não olhou no relógio para saber que hora que ela estava dormindo. Mas que ela passou a noite acordada. Como passou a noite acordada? Passou a noite com o tablet, com o celular. Exagero? Não é exagero, não é. As crianças são muito espertas. Elas sabem a rotina dos pais. Então elas vão para a cama, elas esperam os pais dormirem, pegam o smartphone, pegam o tablet e passam a noite. Fazendo o quê? Assistindo filmes, ouvindo música e N outras coisas. Quem manda nesta casa? Eu costumo sempre perguntar para os pais.
Quem manda? Essa criança, esse adolescente que está mandando, ou é você que estabelece uma rotina com horários definidos? Se eu sei que meu filho estuda de manhã e que ele precisa acordar às 6 horas e que ele tem que dormir 8 horas por dia, que hora que ele tem que deitar? Esta hora é a hora que eu vou criar uma rotina. É a hora que eu vou acalmar a minha casa, criar um clima mais tranquilo para que todas as pessoas, inclusive os filhos, entendam que está na hora de dormir, certo? E aí vem aquela coisa gostosa, né? Final de semana pode dormir acordar mais tarde? Pode. Se eu posso acordar mais tarde, eu posso dormir mais tarde. Então, a rotina é importante para a criação de um bom hábito de sono. Gente, hoje, o que vocês imaginam que tem médicos se especializando em doenças do sono não é brincadeira. E por que as pessoas estão se especializando em sono? Porque a procura está enorme. Pessoas que não dormem, pessoas que não conseguem descansar e dormir. E vamos lá para o hábito número 9. Esse sou fã, né? Esse você também já ouviu falar muitas vezes. Hábito de leitura. Gente, bula de remédio é leitura. Jornal daqui é leitura. Tudo é leitura. Agora, smartphone tem leitura, aplicativo tem leitura. Mas quando eu falo em desenvolver hábito de leitura, eu estou falando em hábitos de leitura de qualidade. A gente precisa proporcionar leituras de qualidade. Ah, são as mesmas leituras da escola? Eu preciso obrigar essa criança, esse adolescente a ler? Não, isso é problema da escola. Como ela vai fazer para o seu filho ler, é um problema dela. Mas eu preciso, dentro da minha rotina, proporcionar um momento de leitura em que todos nós estaremos lendo, ou eu estarei lendo enquanto você faz a tarefa. Eu estarei lendo enquanto você está fazendo um jogo. E esse exemplo é um exemplo importante. Mas ele resolve tudo? Não resolve. Por quê? Porque o segredo é aquele que eu falei lá naquele hábito anterior. É despertar a curiosidade. Se eu começo a ler o livro e de repente eu fecho esse livro e digo assim, ó, agora leia você, eu não quero ler mais. Ele quer saber como termina a história? Ótimo, então ele vai pegar o livro para ler. Agora, eu tenho que proporcionar esse momento, né? Eu tenho que começar lá com ele bebê a ler, manusear livros, né? Ele vê que eu estou contando a história, que eu estou lendo. Depois ele começa a despertar esse interesse por aqueles livros mais atrativos. Depois, ele criando esse hábito, ele vai desenvolver esse hábito durante toda a vida, até que ele seja capaz de ler teses e dissertações. Até coisa mais complicada do que ler uma tese, uma dissertação, principalmente quando é um assunto que você tem interesse, mas que você não tem uma obrigação para ler. Não, você vai ler, você vai ter o hábito de leitura, certo? E o nosso último hábito de pais bem-sucedidos, eles cuidam da saúde mental dos seus filhos. E quando eu falo de saúde mental, eu tenho recebido alguns adolescentes aqui que estão fazendo os pais se sentirem ameaçados com o suicídio. Ele é real, esse é o medo que nós devemos ter, porque ele é real, mas ele não começa no suicídio, gente. Ele começa quando eu cuido da saúde mental do meu filho, criando o hábito de perceber quando essa criança, quando esse adolescente apresenta alterações de comportamento.
Uma tristeza que tenha aconteceu alguma coisa e eu fiquei triste, é uma coisa. Uma tristeza que não tem nada que proporcione essa tristeza é outra coisa. Então, é esse olhar atento ao apetite. Tá comendo demais? Tá comendo pouco? Tá dormindo demais? Tá dormindo pouco? Tá triste demais? Não tem amigos? Tem dificuldade para ter amigos? Isso é cuidar da saúde mental. Gente, eu espero ter falado com vocês, eu disse para vocês, eu avisei que eu falava muito, mas aqueles que não puderam ficar com a gente até agora, podem assistir depois lá no meu Instagram, Evelyn Fono Psico, né? Esse Instagram que vocês estão aí, divulguem para os amigos e até a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. Se vocês preferirem outros horários, mandem um direct para mim, dizendo que horário que vocês preferem, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, obrigada por estarem comigo e contem sempre com a minha ajuda. Tchau, tchau!